sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre o profissional que está interligado com eventos, que é o profissional de turismo. E a nossa convidada é a Ana Rosita, que além de ser guia de turismo, ela também é atriz. Seja bem-vinda e muito grata por você aceitar o meu convite. Tá, então, gente, vamos lá. Ana, nesse nicho de turismo, tem 4 profissionais, né, dentro do turismo, que é o guia de turismo, o agente de passagens, o consultor de intercâmbio e o turismólogo. Tá? Então fala pra gente qual é o perfil do profissional para trabalhar nessa área, né? O perfil geral, além do guia de turismo. Nós temos esses 4, como você falou, são 4 segmentos, né? 4 profissionais na área de turismo. E a gente escolhe o que a gente quer seguir, né? No meu caso, eu sou guia de turismo e também agente de turismo. O agente de turismo, como você falou, é a parte onde você pode trabalhar com a venda de passagens, com a montagem de roteiros, né? Com o orçamento de uma viagem, né? A programação, isso tudo quem faz é o agente de turismo, né? O guia de turismo, que é o que chama mais atenção na área, né, e é o finalizador de tudo, é quem mostra, como diz, complementa e fecha o sonho do cliente, no caso, né? E quais são as características, né? Porque a pessoa precisa de alguma característica, assim, para trabalhar com esse público tão diversificado. A gente tem a base, tá? A gente tem que ter uma base para todos eles, que apesar de cada segmento, a gente tem que fazer um curso separado, específico, mas nós temos uma base. Uma das primeiras questões é que você, para lidar com qualquer coisa nessa área, com qualquer um dos segmentos, você tem que ter empatia, você tem que saber lidar com o público, né? E nós temos os pré-requisitos, que a gente precisa falar pelo menos uma língua estrangeira, então 2 línguas no mínimo, né? O português e o inglês, ou o português e o espanhol. E ter uma formação cultural? Formação cultural, aí principalmente para o guia, no caso, né? O guia ele tem que ter, no caso eu sou guia regional e sou guia nacional em América Latina. Então a gente tem que ter, saber tudo sobre a área onde a gente atua mais, que no caso aqui no Distrito Federal, então tem que ter toda a parte da cultura do Distrito Federal, toda a parte histórica do Distrito Federal e mapa, né? Geografia, tudo. E também a gente tem que ter uma base, pelo menos, do Brasil inteiro, que é onde a gente pode atuar. Certo. Né? E a gente tem que ter noção disso para poder lidar, porque você trabalhando aqui no local, eu estou recebendo os turistas e mostrando a cidade. Mas eu também, com o nacional, eu levo as pessoas daqui, os turistas daqui, para fora do estado, entendeu? Para conhecer outros lugares. E quando a gente chega em outro estado, a gente é recepcionado também para fazer, vamos dizer, o mesmo city tour, né? Com um guia local. Então vai você como guia e chega lá e ainda tem mais um guia. Porque existe uma especificação. Vamos dizer, no meu caso, eu fiz os 2 cursos. Então, eu sou guia local e nacional. Mas o local é específico da minha área, da onde eu moro. Certo? Então, quando eu vou para um outro estado, por eu ser nacional também, por ter autorização para ir, né? Eu posso levar o pessoal, eu faço toda a parte da logística de você guiar, de você fazer o controle, você fazer um check-in no hotel, você fazer toda essa linha, né, montagem do roteiro, o desenvolvimento do roteiro, mas quando você vai fazer um city tour na outra cidade, obrigatoriamente eu tenho que contratar um outro guia de turismo. Um guia local daquela cidade. Interessante. Né? Porque é para você dar o serviço para todos, você dividir esse serviço para todos, e também porque, vamos dizer, eu aqui eu não posso saber do Brasil todo, né? Do regionalismo do Brasil todo. Então, obrigatoriamente tem que ser feito isso. Vem de fora, eu faço o guiamento aqui. Eu levo para fora, lá a gente tem um guia que vai recepcionar. Interessante. E entrando nesse aspecto, né, de roteiros, quando você vai montar os passeios, tem vários tipos
né, de turismo. O turismo ecológico, o gastronômico, o arquitetônico. E aí explica pra gente em qual você atua, porque são vários, né? E explica pra gente um pouquinho como é que funciona esse tipo de turismo, quem você mais atende, no caso aqui em Brasília, para o pessoal entender como é que funciona. A exploração do turismo, cada região tem um foco, né? Um foco principal. Então, já é uma base do turismo para ele poder acrescentar para o turista. Cada região tem o seu principal, digamos assim. Então, assim, falando por Brasília. Brasília, o foco maior é o turismo pedagógico, né? Por causa da parte histórica e por Brasília ser a sede do poder, né? Do país. A gente tem o turismo arquitetônico, né? Porque Brasília é tombada pelo patrimônio histórico, é uma cidade planejada por Oscar Niemeyer, enfim. Então, a gente tem um nicho maior de pessoas com esse interesse, que vêm conhecer Brasília com esse interesse. O turismo arquitetônico, principalmente o arquitetônico, também o cultural, né? O pedagógico, que são alunos, né? E dentro desses alunos ainda tem os alunos de direito, né? Tem os de arquitetura por causa do foco, né? E também os alunos de direito, porque Brasília é a sede, então todos os tribunais têm suas respectivas sedes dentro de Brasília. Então é um público muito forte. Tá, e nessa relação do eventos com o turismo, você poderia falar pra gente, assim, no caso, um exemplo do gastronômico, ou até mesmo aqui nesses tribunais. O pessoal também, você leva o pessoal para participar desses eventos solenes, digamos, você também já levou para eventos gastronômicos ou qualquer outro tipo de evento aqui dentro de Brasília? Dentro de Brasília a gente já é mais essa parte de solenidade. Você ainda tem pessoal que vem às vezes por uma formatura, alguma coisa assim, são coisas, mas congressos, né? Então você pode trazer também grupo. Agora, quando a gente leva um exemplo de um turismo gastronômico, seria a gente saindo daqui e indo para Blumenau, para uma Oktoberfest, né? Que é uma festa, é um evento gastronômico, né? Então a gente leva grupos para lá. Um outro lugar que a gente tem um ponto legal também no Nordeste, que também é gastronomia, e que não é tão explorado, mas é Juazeiro e Petrolina, né? Que são cidades do interior. E lá eles têm, assim, explorando o que mais chama a atenção, o ganho econômico da cidade é o bode. É até engraçado de falar, mas é o bode, por causa da buchada, a famosa buchada de bode. Então lá eles também têm um bobódromo, então o pessoal leva grupos, mas cada um explora a sua área. Igual a gente tem cidades em São Paulo que já exploram a criação de flores, né? Então tem a festa das flores, e então, assim vai. para o público entender que nessa relação do turismo com eventos, tem eventos que são produzidos justamente para os turistas. Explorar a economia da cidade com aquele foco e trazer turista para aquela cidade. Isso. Né? E aí, entrando nessa questão, né, de você ir para outras cidades, fala pra gente assim, essas vantagens, os prós de você trabalhar como guia de turismo. A gente tem os prós. Vamos primeiro para as coisas boas, né? Primeiro, qualquer profissão a gente tem que amar, né? Independente de qualquer coisa, a gente tem que amar. Então, assim, o guia de turismo, ele é privilegiado no sentido de que ele conhece vários lugares que às vezes, como uma pessoa, com um profissional de outra área não poderia conhecer com tantas vantagens, né? Então a gente lida com o público, mas a gente tem essa liberdade de conhecer vários lugares que às vezes a gente não teria oportunidade se estivesse em outra profissão. Isso é muito bom, é muito bacana, porque além da gente estar realizando os sonhos do turista que está junto com a gente também está realizando os nossos, né? Essa é a parte boa, para quem gosta de lidar com muita gente, com grupos, e conhecer outros estados, conhecer outros países, enfim. E os contras é a questão de você também lidar com o público, porque não é fácil, né? Não é fácil em toda a profissão, como você também com a parte de evento, a gente sabe disso, que a gente trabalha diretamente com o público. Exatamente, porque aí, gente, você, como eu falei em outros vídeos, você
vai trabalhar com diversos perfis. Sim. Então você tem que ser pessoas flexível. de todas as características. E aí você tem que ser diplomático, educado com essa pessoa. Você vai ter uma tomada de decisão muito rápido, porque eu acredito que... Tem que ter atitude para tudo. Exato. E muitas vezes aquele grupo de turismo, aquele grupo, né, que você está atendendo, tem uma pessoa que está super feliz porque está viajando, tem gente que está viajando para curar mágoas, dores, e aí Frustrações, e aí tudo, como é que é essa tudo. situação? Porque assim, antes de você falar um pouquinho mais dos prós, né? Porque é essa questão de você ter esse jogo de cintura, de lidar com as pessoas, que eu acho que não é nem um prós, é mais assim, um cuidado que você tem que ter na sua profissão. Tem um cuidado especial, porque é complicado, existem pessoas de todos os tipos. E o viajante, é assim, existem viajantes por vários motivos, né? E nem sempre é só pela diversão. E por isso que quando a gente faz o curso de guia, principalmente o curso de guia, a gente tem essa base de relação interpessoal. É saber lidar com tudo isso, de forma ética. Ética respeitando profissional. também, uma questão, respeitando a cultura individual. Porque aqui, a gente está falando em Brasília, gente, porque nós estamos aqui por enquanto, né? Essa questão de, aqui é um lugar que reúne diversas pessoas do Brasil. Então, naquele grupo pode ter uma pessoa de São Paulo, uma pessoa do Maranhão, uma pessoa do Piauí, e cada um tem uma história de vida, né? Então, você tem que saber respeitar o ponto de vista divergente. Algumas características que são iguais, acho que acredito, para todas as profissões que a gente precisa ter hoje. Esse cuidado, esse respeito com o próximo, não somente de falar, eu exijo respeito, mas você não aceitar ou compreender o ponto de vista divergente do outro, né? Mas voltando lá para saber, e os contras da profissão, porque o que tem de ruim assim? Porque você atende o público, você tem que fazer com que aquelas pessoas se divirtam, com aquelas pessoas tenham uma viagem assim maravilhosa. Sim, e o que é de ruim na profissão que pesa para vocês? Não, assim, eu não falo como ruim, porque quando a gente gosta, tudo é resolvido, né, da melhor forma, tudo é aproveitado da melhor forma. Por mais que a gente esteja viajando com toda aquela responsabilidade em cima do grupo, a gente também tenta aproveitar, né, um pouco, quando a gente pode ali, a gente tenta aproveitar um pouco. Mas assim, um dos contras com relação ao guia de turismo é que o maior tempo, a época que a gente mais poderia estar descansando, poderia estar passeando, é a época que a gente está trabalhando. Porque a hora que o turista pode viajar é no período de férias, é nos feriados, é no final de semana. E é o período que você mais trabalha. Quando todos descansam, a gente está trabalhando. Então, antes, o que acontecia? A opção que a gente tinha era de a gente viajar como turista na baixa temporada. Só que com as crises econômicas, o próprio turista só viaja agora se dividiu, né? Então ele viaja nos feriados, nas férias e muito mais ainda na baixa temporada. 70% na baixa. Então a gente não tem tempo. Tá trabalhando o tempo inteiro, né? E antes de você falar um pouquinho assim, que eu quero que você fale pra gente também essa questão do turismo na pandemia, fala um pouquinho assim de alguma experiência que marcou, que durante sua carreira, qual a viagem que mais marcou para você? Eu tenho muitos anos de turismo, né? Eu comecei com 17 anos, hoje eu tenho 51 anos, então assim, há muito tempo, tem muita coisa que marcou tudo. Mas eu vou dar um exemplo de uma coisa geral, e que a gente, assim, pelo menos como um guia em Brasília, não acontece só comigo, né? Acontece com todo mundo que trabalha como profissional recebendo grupos em Brasília. Brasília é a sede do governo do país. Então, às vezes, as pessoas vêm para cá meio que armados por causa das questões políticas, né? Por Brasília ser a sede do governo, todos os políticos se reúnem em Brasília, dentro do Congresso. Então, existe aquela pessoa que ainda vem para Brasília para conhecer
mas ela vem com aquele bloqueio de que aqui só tem coisa ruim, que Já tá meio que tem uma... engessado naquela questão, só pensa na questão política. A ponto assim, de um exemplo, a gente entra na esplanada dos ministérios e ele já fala assim, vou guardar a carteira, porque a gente está passando perto do Congresso. Então, pra gente que é um guia aqui, é muito triste a gente lidar com isso, né? Porque a gente está aqui, a gente é um profissional que se qualificou para mostrar a cultura, para mostrar a cidade que é tombada pelo patrimônio histórico, né? Para mostrar a arquitetura. É lógico que não tem como você mostrar Brasília sem falar um pouco da política, porque Brasília respira política. Mas às vezes as pessoas não entendem que esses parlamentares vieram, eles vêm do estado deles, eles foram votados no estado deles. E vem apenas para trabalhar. E vem aqui só para trabalhar, entendeu? Então assim... É porque aqui reúne uma diversidade de pessoas. Isso. Então, no caso, as pessoas têm essa visão negativa da política aqui, mas elas esquecem que esses políticos estão espalhados aqui, pelo foram Brasil. votados lá e moram, né? Cada um representa o seu estado. Então, se isso fosse ainda, já que a primeira capital foi Salvador, a segunda foi o Rio de Janeiro, né? Então, se a sede do poder ainda fosse no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro seria ruim? Não. É isso que a gente como guia de turismo aqui, a gente sente. Então, assim, aí tem os dois lados. A gente tem esse baque quando as pessoas, não generalizando, por favor, às vezes não acontece. Mas a maioria das vezes não acontece. Tem criança, tem de tudo agora, falando junto. Faz de novo, não acontece. Entendeu? Não, a gente não pode generalizar isso, tá? A gente não pode generalizar. Então, assim, não acontece o tempo todo, tá? Mas também tem a parte boa, porque a pessoa vem com essa concepção na cabeça de que, né, Brasília, política, parará. Quando chega aqui, que dá de cara com o céu de Brasília, que é um dos mais lindos do Brasil, afinal a gente está no Planalto Central, né? A gente está a 1000 metros do nível do mar. E quando ele entra e vê a modernidade de Brasília, porque Brasília é atemporal, a arquitetura nunca vai ficar uma arquitetura antiga. Aí ele dá um retorno para a gente e fala assim, nossa, eu não esperava ver isso. Né? Eu não esperava. Você vê muita coisa bonita, muita coisa bacana que a gente tem para mostrar, além da parte política. E aí isso pra gente é uma gratificação muito grande, quando a gente vê eles agradecendo a gente no final por uma Brasília nova que eles não conheciam. Ai, bacana. Né? Então, assim, eu acho que eu tô falando por mim, uma experiência por mim, mas por todos os guias locais que sentem isso, né? E, Ana, agora a gente tá vivendo uma situação, né, Pandemia. que não dá pra viajar, não dá pra fazer festa, a gente tem que ter o máximo de cuidado, as coisas estão voltando gradativamente. E qual é a sua perspectiva em relação a essa situação? A gente falando por Brasília e falando por outros, levando também como um guia nacional. O turismo, como também a área de eventos, foram uns, né, estão na lista dos mais prejudicados com relação à pandemia, porque a base do nosso profissional, a base do nosso trabalho é com grupo. E justamente agora não pode existir grupo, aglomeração. Então, a gente, né, como profissional de evento, está parado. É que serão os últimos, né? Serão os últimos a voltar. Turismo, eventos, artistas. Tudo isso tá assim, nós temos as profissões que são muito privilegiadas, mas nesse momento elas são as menos, né? São as piores. Então, assim, a projeção que a gente tem, mais ou menos, é o seguinte, é saber lidar. Eu te falo por Brasília. Diminuir a quantidade de pessoas de cada grupo para ser atendido, porque a gente vai ter que respeitar um espaço de segurança, né? Então, a média dos grupos agora, que vinham às vezes de 50 ou de 100 pessoas, né? Independente de ser aluno, enfim,
a gente vai ter que trazer uma média de 15 a 20 no máximo. Nossa. Para que a gente possa apresentar Brasílias para eles, com segurança. Mas você acredita que, digamos, vai diminuir a quantidade de pessoas, assim, os grupos, mas, digamos, vai aumentar a quantidade de viagens? Sim, seria uma lógica, né? Porque, vamos dizer, um grupo de 50 pessoas, eles não vão poder vir de uma vez, mas vai ter que ser fracionado. Então, com isso, a esperança nossa é que a gente possa trabalhar nesse sistema. Né? Enquanto isso, as pessoas estão fazendo live, mostrando Brasília, falando sobre a parte histórica, mas a gente sabe que o turista, quando o turista viaja, é porque ele quer ver, ele quer presenciar. Ele quer sentir, então, né? Não dá para substituir o trabalho de um guia de turismo, não dá para substituir porque a pessoa quer vivenciar, a pessoa quer conhecer de verdade, né? Se fosse só para ver o virtual, não mudaria nada. Então, assim, a ideia que a gente tem é essa. Uma das projeções é essa, né? De começar a trazer, depois que começar a liberar tudo, né? Aliviar as questões, a gente trazer menos pessoas para que a gente possa fazer um turismo com toda a segurança para o turista, né, respeitando as normas, a questão de máscara, a questão de afastamento, né, de uma pessoa para outra. Enfim, é a esperança. Levar para outros estados, eu acredito que vai demorar mais um pouco do que um local. Então, assim, particulares, pessoal, em grupos menores, né, as pessoas podem ir para outro estado sem questões, mas grupos grandes vai demorar mais um pouquinho. Então, Ana, agradeço sua participação. Eu que agradeço. Tá? E espero que vocês tenham gostado, tá? Quem sabe a gente vai acompanhar a Ana em algum guiamento. Agora não é possível, só depois da pandemia. Esse é o último episódio da série. Se vocês quiserem mandar algum e-mail, deixar sugestões, críticas, serão bem-vindas. E o que mais que a gente tem que falar? Os likes, gente, ajude a gente com os likes, se inscreva, tá? E lembrando que toda sexta-feira tem a agenda cultural. Nós vamos passar para vocês os shows que estiverem ocorrendo no Brasil. Não é só Brasília, então fique ligado. E o que mais? A descrição do vídeo. Nós temos dicas de livros e filmes, tá bom? E até o próximo vídeo de filmes, tá? E deixe seu like. O que mais que a gente fala? Eu tô esquecendo das coisas, Ana, peraí. Mas é isso mesmo. Quer que falar alguma coisa? Acho que não. Eu ia falar o que? Você quer deixar críticas, sugestões? Críticas são sempre bem-vindas, né? Então... não falei que hoje era o último vídeo. Você foi a última convidada. Eu te toquei, não posso tocar. Deixa eu fazer de novo. Tá, vamos lá. Deixa eu olhar pra você.